Oi, gente, hoje é um dia importante pra mim. Tô indo enfrentar o meu medo, superar desafios, que é o quê? Extrair o dente do siso. Aos 31 anos eu tomei coragem e eu comecei esse processo no começo do ano, extraí um, e hoje, agora nós já estamos no segundo semestre do ano e eu estou indo fazer o segundo. Então, gente, deu tudo certo, graças a Deus. Eu fiz a cirurgia, estava marcada para meio-dia, então era umas 4 horas da tarde, não, era umas 3 horas da tarde eu já estava em casa, e agora já tá noite. Tô tomando todas as medicações, comendo só coisas líquidas ou pastosas, gelado, né, coisa gelada. Tô tomando uma sopa, ela tá morna pra fria, tá bem líquida, assim, não tem pedaços. Foi minha mãe que fez essa sopa pra mim. E além de tudo, sopa de manhã é remédio. Então vai me fazer muito bem. Oi, gente, voltei. Que depois de uma semana que eu fiz essa cirurgia pra extrair o dente do siso, hoje eu voltei lá na dentista, fiz o retorno. Ela analisou, deu tudo certinho. E graças a Deus tá tudo bem, né, com a minha recuperação, tudo bem com a cicatrização. Eu tirei os pontos. E agora eu vou ainda continuar com alguns cuidados. E eu vou contar como que foi a minha experiência, né, retirando o siso, fazendo a cirurgia do siso aos 31 anos de idade. Não é a idade ideal. Quanto mais cedo você puder fazer, faça, porque é melhor. Os dentistas recomendam que essa cirurgia seja feita até os 25 anos, né, a idade ideal. Mas aconteceu de eu deixar por medo, né, o motivo principal, medo. Essa cirurgia, ela causa bastante medo, né. Eu nunca tive medo de dentista, mas essa cirurgia, ela me causava muito medo. E também o fato dos meus dentes estarem inclusos. Os meus 2 dentes do siso da parte inferior, da parte de baixo, eles estavam inclusos dentro do osso, embaixo da gengiva. Então, assim, não seria tão simples assim, né? Teria que cortar bastante, teria que desgastar o osso. E isso dava um friozinho na barriga. Dou essa dica pra vocês. Procurem um dentista que saiba o que ele tá fazendo, que seja um profissional em cirurgia, que te passe confiança, que te explique tudo certinho, que tenha um protocolo, né, de cirurgia. Não fique pensando só no valor, né? É uma parte também importante, mas cuidado, porque às vezes o barato pode sair caro. Graças a Deus, esse dentista que eu fui, ele não teve um preço exorbitante, só que foi muito bom. Ele é um profissional muito bom. Eu posso até deixar o contato dele aqui embaixo, para quem é da região de Guarulhos, pode procurar o Dr. Renato, porque ele é um ótimo profissional. Então, como foi a minha cirurgia? Eu tô fazendo esse vídeo porque antes de eu fazer a cirurgia, eu procurei vários vídeos também para ver relatos de pessoas, porque a gente não quer se sentir sozinho, né? A gente quer ouvir experiências, quer trocar experiências, e isso acaba tranquilizando a gente, porque a gente vê que às vezes não é tudo aquilo que a gente tá pensando, às vezes é até mais simples do que a gente imagina. Então eu quero contar como foi a minha experiência. O meu siso, né? Os meus sisos, eles estavam inclusos, então eu não conseguia ver, não sentia nenhum tipo de incômodo, eles não estavam me incomodando, mas eu resolvi mesmo fazer a cirurgia para me resguardar de passar por coisas piores, porque quando o siso está incluso, ele oferece riscos para nossa saúde. Ele pode inflamar, ele pode ter uma cárie, pode até mesmo criar um cisto, um nódulo. E quando isso acontece, a situação ela fica bem mais complicada. Então, às vezes, você pode até ter que ir para um centro cirúrgico, você pode até perder outros dentes por conta disso. Então, eu resolvi fazer enquanto estava tudo bem, enquanto eu não estava sentindo nenhum sintoma de nenhum problema. E eu fiz a radiografia panorâmica, e eles estavam realmente inclusos, e o dente do lado direito estava deitado. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem mais ou menos como que estava a situação. Não é o meu dente, porque a minha radiografia ficou no consultório, mas eu vou colocar um modelo aqui, um exemplo de como estava o meu dente. E o outro, do lado esquerdo, não estava deitado, estava numa posição um pouco mais favorável para ser feita a cirurgia. Eu fiz uma consulta, né, pré-operatória. O dentista me explicou tudo, me passou os medicamentos, né? Me passou antibiótico. Eu comecei a tomar antibiótico 2 dias antes da cirurgia. No dia da cirurgia, eu tomei um corticoide, 1 hora antes da cirurgia. Esse corticoide, ele iria ajudar na questão da dor e na questão do edema, né? Que é o inchaço. E o dentista, eu fui no começo do ano, em janeiro, e ele preferiu começar pelo dente que estava mais tranquilo, mais fácil, na posição dele. E assim, durante a cirurgia, você não sente nada, né? Porque tá anestesiado. Você só sente a pressão. E no meu caso também tem algo que dificulta um pouco, porque a minha boca ela é pequena, então ela não tem uma abertura muito grande
que facilita o trabalho do dentista, porque o dentista ele precisa de espaço para trabalhar. Então ele sentiu um pouco de dificuldade nessa questão. E assim, o fato de você ficar lá um tempo com a boca aberta, acaba doendo o maxilar, então não é nada agradável, é bem desconfortável. Apesar de você não sentir dor, você sente outros desconfortos durante a cirurgia. E como esse dente ele não estava deitado, estava numa posição mais favorável, o dentista conseguiu tirar inteiro. E eu trouxe ele para casa para guardar. Esse aqui é o meu dente do siso do lado. Estava do lado esquerdo, ele saiu inteirinho, ó. A raiz dele unida. É um dente relativamente grande. A recuperação dele foi tranquila, né? Nos primeiros dias, aquele mesmo protocolo, continuei tomando os antibióticos, anti-inflamatório. Só que eu tive uma complicação que se chama trismo, que é o que? O meu maxilar parece que ele ficou travado. Eu não conseguia abrir a boca muito. Eu conseguia abrir a boca assim, mais ou menos um dedo só. Eu conseguia abrir pouco a boca. Ficou mais ou menos uns 10 dias desse jeito. Aos poucos foi melhorando, mas passou, graças a Deus. Ficou tudo normal. E esse foi o primeiro dente. E eu esperei mais ou menos uns 3 meses para fazer o outro dente. Pela questão dos medicamentos, né? Eu não queria tomar tanto medicamento assim em seguida. Também estava apreensiva, porque eu sabia que esse segundo dente seria mais complicado que o primeiro, né? Eu tinha que tirar, tinha que tomar coragem e ir. Então eu fui e marquei esse segundo, que foi, né, uma semana atrás. E por incrível que pareça, eu fiquei mais nervosa na hora de fazer a cirurgia do que o primeiro. Porque o primeiro eu acho que eu não sabia o que eu ia passar, não sabia como ia ser. Então eu acabei ficando mais tranquila. Agora o segundo eu já sabia pelo que eu ia passar, já sabia que era difícil, já sabia que era um pós-operatório chato, então eu fiquei muito nervosa. Eu tremia na cadeira do dentista. Mas ele é uma pessoa muito legal, então ele vai conversando com a gente para poder distrair um pouco, acalmar. E começou a cirurgia. Como já era esperado, foi bem difícil, bem complicado pela posição que o dente estava. Mas correu tudo bem. Ele conseguiu. Só que o dente não saiu inteiro, teve que ser quebrado em várias partes. Olha como ficou. Isso aqui são vários pedacinhos do meu dente. Opa, esse aqui é o outro. Vários pedacinhos. Ele foi quebrado em 4 pedaços para poder sair. Uma dica que eu dou: leva uma bolsinha de gelo já pro consultório. Eu comprei, é fácil de encontrar em qualquer farmácia. Então eu levei a bolsinha de gelo e assim que eu terminei a cirurgia, eu já coloquei a bolsinha com uma toalhinha, né, para não colocar diretamente. E o gelo ele ajuda muito na dor, ajuda muito a não inchar. Eu inchei só um pouquinho. Dessa segunda vez eu inchei um pouco mais que a outra, também ficou um pouquinho roxo aqui. Mas assim, vocês podem ver, faz uma semana e já tá, não tem nenhum inchaço mais aparente, assim, por dentro ele tá um pouquinho inchado ainda, um pouquinho dolorido, porque realmente essa segunda vez foi mais complicado. Mas o gelo é muito importante. Se você puder levar o gelo para já sair do consultório com gelo, vir o caminho inteiro com gelo, ficar com gelo, quanto mais gelo você colocar, melhor vai ser sua recuperação. Tanto na questão do inchaço, da dor e também do sangramento. Graças a Deus eu tenho um sangramento bem controlado. O dentista ficou até surpreso com isso, né? Meu sangue coagula muito rápido. Então, eu cheguei em casa, já não estava mais sangrando. Não precisei ficar colocando gás, nem o dentista precisou colocar gás, né, depois da cirurgia. 3 primeiros dias são os dias decisivos para você ter uma boa recuperação. Porque essa cirurgia do siso não é uma cirurgia banal, a gente tem que levar com bastante seriedade, porque pode ter muitas complicações sérias, então a gente tem que fazer tudo direitinho. E é 50-50. 50% parte do dentista e 50% a sua parte em casa. Então é muito importante fazer o repouso, é muito importante fazer a dieta correta. O seu organismo ele tá fragilizado, ele tá trabalhando bastante para essa cicatrização. Então é muito importante que você dê nutrientes para o seu corpo. Então não fica só no sorvete. Faz sopa, uma sopinha bem ralinha, né, sem pedacinhos. Coloca bastante legumes, coloca um frango, né, triturado, uma carne triturada, para você dar nutrientes para o seu corpo para ter uma boa cicatrização. Foi isso que eu fiz. Pode tomar iogurte, tomar bastante iogurte. Sorvete também pode, mas como uma sobremesa, não como a sua refeição principal. É importante você não consumir coisas com caroço, com pedacinhos que podem entrar lá onde você fez a cirurgia e causar uma inflamação. Tomar bastante água, que também vai ajudar na sua cicatrização. Fazer o repouso, não ficar falando muito, né? Dar um tempo pro seu corpo, porque realmente ele vai precisar. E uma coisa também que é fundamental é a higiene. Você escovar o dente, não ter medo de escovar o dente, porque é necessário escovar.
Então você vai, pega uma escova bem macia, tenta comprar uma escova bem macia, escova devagarzinho, mas não deixa de escovar, tem que escovar todos os dias. E algumas recomendações também que o dentista me deu é que não pode fazer bochecho, né, principalmente nos primeiros dias, porque esse bochecho pode atrapalhar, pode tirar o coágulo que se forma no local onde tirou o dente, que esse coágulo ele é importante para cicatrização, como se fosse uma casquinha de machucado. Se você bochecha, essa casquinha sai, ela vai embora e deixa aquilo exposto. Então, não pode fazer bochecho nos primeiros dias, não pode sugar com canudinho, porque isso também força, soprar também força. Então, tem que evitar tudo isso, né? O certo é você fazer a escovação e depois colocar água na boca, só balançar um pouco assim a cabeça e soltar, não cuspir também, porque tudo isso faz com que force, pode causar sangramento. Também é importante você não usar fontes de calor como secador, chapinha, não cozinhar porque vem, né, aquela quentura, porque o calor ele faz a sua circulação aumentar e pode causar sangramento. Então até na hora de dormir, tenta dormir com uma roupa mais leve, uma coberta mais leve, não tomar banho quente, não ficar no sol. E eu segui todas essas recomendações e deu super certo. E foi a questão do gelo, né, a questão da alimentação, não forçar muito, então tudo isso vai te ajudar. Alguns dentistas, eles optam por tirar vários dentes de uma vez só. Só que esse dentista que eu fui, ele não faz isso. Tanto por conta das anestesias, que tem que ser usadas muito, tem que dar muita anestesia, e tanto para o conforto do paciente na hora de se alimentar, na hora de escovar. Então, como o meu era dos lados opostos, ele decidiu fazer um por vez. Ia ficar muito ruim, né, a mastigação, porque quando a gente faz de um lado, a gente mastiga do outro. E se a gente fizer dos dois lados, ia ficar muito ruim a questão da mastigação. E os meus sisos de cima, graças a Deus, eles nasceram certinho. Eles são funcionais pra mim. Eles se encontram com o dente de baixo, então eu consigo mastigar normalmente com eles. E se Deus quiser, eu não quero mais voltar no consultório pra fazer nenhuma extração. Porque é muito chato, né? É um pós-operatório chato, uma sopinha, né? Fica comendo essas coisas pastosas, purê de batata. Chega uma hora que cansa, né? Mas tudo passa, né? É melhor fazer logo, se livrar. Hoje eu me sinto aliviada de ter feito essa cirurgia. E além de tudo isso que eu fiz, né? Todas essas orientações que eu segui à risca. Algo muito importante que eu fiz também foi entregar nas mãos de Deus, orar bastante, inclusive durante o procedimento. Enquanto eles estavam ali fazendo, eu estava falando com Deus. E aconteceu uma coisa, né, surpreendente, assim, que tava bem difícil, né, do dente sair. E eles ali tentando, falando, né, os dois dentistas que estavam ali. E teve uma hora que eu falei, meu Deus, tá demorando, não aguento mais ficar aqui. E aí eu comecei a falar, Senhor, faz esse dente sair, faz esse dente sair. E aí, quando eu falei isso, na mesma hora, quando eu terminei de pensar, Senhor, faz esse dente sair, a dentista falou, olha, mexeu. E aí foi questão de alguns minutinhos e o dente saiu mesmo. Isso foi na primeira cirurgia. Na segunda cirurgia foi a mesma coisa. Enquanto eu tava lá falando, Senhor, faz esse dente sair, faz esse dente sair, a dentista falou, olha, mexeu, tá mexendo. Então, gente, a gente tem que usar a nossa fé. Tudo que a gente for fazer, seja das coisas simples até as coisas mais complexas, sempre colocar Deus na frente, sempre ficar ali orando, pedindo pra Deus, porque Ele pode todas as coisas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu espero que esse vídeo possa te encorajar e que você deixe o medo de lado, tenha bom ânimo, se esforce, faça aquilo que precisa ser feito. Um beijo e até a próxima.